Oi pessoal, eu sou a Josi e esse é o canal Lembrando. Se você gostar, se inscreve aqui embaixo e deixa um like pra ajudar no canal. A gente vai falar sobre o Orfanato da Senhorita Peregrina para Crianças Peculiares, do Rayson Riggs, que foi publicado aqui no Brasil pela Leia e logo após da publicação pela Leia, ela foi publicada pela Intrínseca. A história vai contar sobre o Jacob, que é um adolescente de 16 anos, que passou a infância inteira ouvindo histórias do avô dele. Histórias de quando ele vivia um orfanato na Segunda Guerra Mundial, onde ele conheceu crianças peculiares, que eram crianças com poderes. O Jacob, na infância, ele acredita nisso, que ele é uma pessoa muito imaginativa, ele acaba acreditando nas histórias do avô dele, e acreditando que ele realmente viveu essas histórias com crianças especiais. Já na adolescência, quando ele já não acredita mais nas histórias do avô dele e acredita que realmente essas histórias que o avô dele contava era pra mascarar a tristeza e as histórias tristes que aconteceu na Guerra Mundial, e que ele apenas criava essas histórias pra aliviar as lembranças que ele tinha daquela época. E ele presencia a morte do avô dele por uma criatura estranha, uma criatura não humana. Antes do avô dele morrer, ele acaba falando pra ele visitar esse orfanato no país de Gales, pra ele descobrir a verdadeira história do lugar. Pra eles descobrirem a verdadeira história das crianças e realmente descobrir se essas histórias eram verdadeiras. Ele acaba convencendo os pais dele pra ele ir pro país de Gales. Os pais dele acreditavam que após a morte do avô dele, ele estava com problemas psicológicos e que ele deveria resolver essa pendência. Então ele acaba indo pro país de Gales pra descobrir se esse orfanato realmente existe. Chegando lá, ele descobre que o orfanato realmente existiu, só que ele tá abandonado e destruído. Mas ele acaba conseguindo encontrar as crianças peculiares ainda. Ele acaba descobrindo que a mesma coisa que matou o avô dele tá ameaçando as crianças, e ele vai se unir junto com as crianças pra poder derrotar essa ameaça contra o orfanato. A história, ela é uma ficção, e apesar de ter toda essa aparência creepy que tem aqui no design do livro, que tem essas fotos antigas, até mesmo dentro do livro, essas fotos antigas aqui, apesar de ter essa vibe meio sombria e creepy, ele não é um livro de terror, ele é um livro de fantasia com suspense. O autor, quando ele criou a história do livro, ele gostava muito dessas fotografias, ele fazia coleção, ele tinha coleção dessas fotos antigas, fotos de pessoas desconhecidas que não tinha como saber a história delas, e ele acabou pegando essas fotos e inserindo elas na história. E eu achei isso muito bacana, porque eu adoro muito os livros ou histórias que contam sobre coisas do passado, principalmente histórias que contam sobre o passado e contam sobre a Segunda Guerra Mundial, porque a gente sabe que muitas pessoas morreram e apesar de ser muito triste, havia muitas pessoas e muitas histórias que não foram contadas. Mesmo não sabendo da história das fotografias, ele acabou criando uma história totalmente à parte do que realmente era, porque não tem como saber, mas ele acabou criando uma história à parte e as fotografias acabam inserindo a gente muito na história. Ajuda você a imaginar os personagens como eles são e dá um toque meio de suspense, um clima meio mais misterioso. Eu gostei muito da edição da Leia, e apesar de não ter visto da Intrínseca, aparentemente ela também é muito bonita. E a diagramação do livro é boa, é suave pra ler, é bem rápido de ler o livro e eu gostei bastante. Acabei dando 5 coxinhas pro livro e isso aí. Então é isso, pessoal, se inscreve aqui embaixo, deixa um like e não se esquece de ativar o sininho. Me segue nas minhas redes sociais, principalmente no Stories, nossa, no Insta, porque eu tô postando stories lá do meu dia a dia. É isso, um beijo e até a próxima.